conflitos. Muitas vezes, eles parecem impossíveis de resolver. Exatamente sobre isso que eu vou falar com você. Agora, antes de continuar essa história, eu vou te pedir muito rápido para curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, porque esse canal está sendo reativado. A partir de agora, 2025, o canal Mestre Marco Lima vai crescer. E eu preciso muito de você. Sobre uma história que aconteceu comigo, numa viagem com meu pai, com a minha mãe. A gente foi para Blumenau. Meu pai é uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que não consegue ficar calma durante muito tempo. E era exatamente essa a minha principal preocupação, porque a gente ia fazer uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro para Blumenau, ou seja, era uma viagem que a gente ia parar em São Paulo, dormir em São Paulo, depois ir para Blumenau, no período do carnaval. E a minha preocupação é como ele iria se comportar nesse ônibus. A viagem até São Paulo foi tranquila, 6 horas, hotel bom, paramos ali, nos alimentamos e logo em seguida, no dia seguinte, a gente saiu de manhã para Blumenau. No dia seguinte, na viagem para Blumenau, ficamos retidos no trânsito durante 3 horas, engarrafamento, 3, 4 horas, demorou demais. Eu já percebi que meu pai começou a ficar nervoso. Mas a gente chegamos em Blumenau e quando chegamos, nos acomodamos, eu fui no quarto com meu pai, minha mãe foi no quarto com a minha tia e a gente ficou ali bem. Mas só que isso durou até a primeira noite de sono. Em decorrência desse excesso de ansiedade, o meu pai acusou o sonambulismo. Ele ficou sonâmbulo, levantou do quarto, começou a se mexer, começou a se revirar, começou a falar sozinho, eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu tentei direcionar ele, ele voltou a dormir. No dia seguinte eu comprei um medicamento para acalmar a ansiedade dele, ele se acalmou. Iríamos ficar 4 dias, resumindo a história, a gente ficou bem, mas a grande preocupação é como iríamos voltar, porque de ônibus já percebemos que não deu certo. Então a ideia foi eu e meu pai voltarmos de avião e minha mãe seguir com a minha tia o passeio, porque nesse passeio tinha uma parada em Curitiba também. Mas só que nos deparamos com um problema. E é exatamente aí que apareceu o problema aparentemente impossível de resolver. O meu pai cismou que a minha mãe e a minha tia tinham que ir juntos no avião também. Mas só que a minha mãe e a minha tia queriam curtir a viagem. E naquele primeiro embate com meu pai, na minha primeira discussão com ele, eu fiquei com a sensação de bater com a ponta de uma faca numa pedra. Ou seja, não ia furar nunca. Até que eu tive um estalo. Exatamente aí que aparece a oportunidade de você aplicar o conhecimento da medicina chinesa. Para haver equilíbrio yin e yang, você tem que identificar onde é que está mais yin, onde é que está mais yang. E o meu pai estava mais yang, mais fogo. Ele queria porque queria que minha mãe viajasse com a minha tia de volta com ele. Eu precisava acalmá-lo. Acalmar é yin. Portanto, qual foi a estratégia? Dizer para ele: sim, pai, a minha mãe e minha tia vão voltar com você. Consegui acalmá-lo. Mas logo em seguida, mandei uma mensagem para minha mãe avisando o seguinte: aconteceu isso, eu convenci que vocês vão, mas vocês vão conversar com calma com ele para mostrar que vocês vão seguir viagem de ônibus. Na verdade, o que o meu pai precisava era apenas que tivesse uma concordância com ele no primeiro momento, porque no segundo momento ele iria ceder. Isso acontece com muita gente. Muitas vezes tem pessoas tão teimosas que para você dissuadi-las da ideia dela, é necessário concordar no primeiro momento, para depois, com calma, mostrar o outro caminho. E foi exatamente isso que eu fiz. E foi exatamente isso que aconteceu. Minha mãe e minha tia conversaram com ele, convenceram ele que era melhor ele ir comigo de avião, ela ia bem, ia ficar bem na viagem de ônibus, e deu tudo certo. Acabei voltando de avião com meu pai, foi o melhor retorno de viagem que eu já tive e conseguimos vencer esse obstáculo. Essa é uma história de vida, essa é uma história de conflitos, essa é uma história que mexe
com ansiedade, que você pode ficar nervoso de acordo com a situação. Muitas vezes, quando você não tem a resposta que você quer imediata, você tende a ficar nervoso, você tende a ficar preocupado com o que você vai fazer, mas é exatamente aí que a gente tem que ter uma cabeça equilibrada, buscar as melhores soluções, ter o desejo de querer se colocar no lugar do outro, uma coisa que é muito difícil de acontecer, e a experiência de se colocar no lugar do outro. Quando você pratica isso, você tem mais tendência a ter sucesso nos seus desejos, nas suas buscas, nas suas conquistas também. E foi exatamente isso que eu fiz. Não foi fácil, foi um esforço muito grande encontrar essa solução. Isso acabou me dando uma mensagem muito boa. A primeira, nunca desistir do que você está procurando. Se você tem um objetivo, esse objetivo tem uma lógica e você não está conseguindo alcançar, você tem que ter uma persistência e uma cabeça muito preparada para reverter certas situações. E a lição de vida que eu tive foi sim, muitas vezes é importante concordar com quem você discorda. Olha que lição. Você concordar com alguém que você discorda não significa uma posição definitiva. Você pode, num outro momento, mostrar, olha, eu concordei com você, mas na verdade tem esse outro caminho que eu estou achando melhor. Então, muitas pessoas e muitas discussões são vencidas quando você exatamente concorda com elas. Portanto, a grande lição é essa. Concorde com as pessoas. Procure concordar de forma estratégica para depois, em um outro momento, você apresentar uma solução melhor. E é claro, né? Isso eu estou falando das pessoas que são muito resistentes. Tem pessoas que quando você vai conversar, você já vê claramente que ela não está aberta a uma segunda opinião. E é exatamente aí que você pode usar como estratégia uma concordância. Você gera empatia, a pessoa fica se sentindo valorizada. Você está valorizando a opinião dela, ela vai gostar disso. Aí depois você pode discordar. É a mesma coisa a técnica da empatia. Tem duas formas de você fazer isso. Uma concordando claramente com a pessoa e depois mostrar outro caminho para ver se ela consegue enxergar melhor. A outra é a técnica da empatia. É aquela que você mesmo discordando dessa pessoa, você repete as palavras que ela falou, a opinião que ela omitiu de outra forma, para mostrar que você compreendeu o ponto de vista dela. E quando essa pessoa percebe o que você compreendeu o ponto de vista dela, ela também tende a se sentir valorizada. E aí o que você faz? Você mostra a tua opinião contrária. Isso também costuma funcionar muito. Esse é um vídeo sobre reflexão de conflitos. Os conflitos, eles surgem, vão surgir sempre. E a grande conquista de nós como seres humanos é sermos capazes de dialogar com essas pessoas. Toda discussão dá para dialogar, por mais oposta que seja. E a melhor forma de conversar é sorrindo, com gentileza, perguntando por que a pessoa pensa assim. É muito legal assim, fica muito mais leve as discussões. Discutir é bom, faz bem para a saúde, te mantém mais equilibrado. Na medicina chinesa, é a prática do equilíbrio yin e yang. Quando você gera o movimento yang, é o momento em que você está dando a sua opinião. Quando você vai fazer o equilíbrio do yin, é quando você está sabendo escutar, está tendo a habilidade de mostrar para outra pessoa que você está compreendendo o que ela falou. E o mais importante, compreender o que a outra pessoa falou não necessariamente significa que você concorda. Esse é o caminho. Então, os conflitos, eles podem ser resolvidos das mais diversas formas. E de acordo com a medicina chinesa, você, quando
sai de um conflito de forma satisfatória, o que acontece? A sua energia vital aumenta. Quer ganhar energia? Converse com pessoas e saia satisfeito de conversas. Toda vez que um ser humano sai satisfeito de uma conversa, ele ganha mais energia. Ele ganha mais vitalidade, ele ganha mais vida, ele ganha mais saúde. Isso impacta na longevidade, no aumento da expectativa de vida. Exatamente esse é o caminho que eu quero falar com você e que eu quero que você reflita.